Estes são alguns temas para a conversa com Pedro Lino e com Vítor Scária, que são os nossos convidados esta noite, a quem desde já agradeço pela presença. Começamos por esta má notícia vindo da Fitch, Vítor. De alguma forma, parecia que estamos todos num bom percurso, muitos falavam, mas de repente é uma agência de notação que vai dizer: é certo que Portugal vai precisar de um segundo resgate. Quer dizer, é óbvio que ninguém gosta de ouvir isso, mas verdadeiramente é uma questão que tem sido mais do âmbito da discussão de natureza mais política. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças tinha no ano passado marcado uma data para o regresso aos mercados. Mais recentemente veio dizer que, face à incerteza, não se pode marcar a data de regresso aos mercados. Eu acho que temos de destacar dentro desta questão que é suscitada pela Fitch, separar o que é resgate e o que é a questão do financiamento do Estado e assegurar o financiamento da economia portuguesa. No momento inicial, ou em 2011, quando se fez o primeiro pedido de auxílio financeiro, havia claramente uma situação em que não havia financiamento à economia portuguesa e ao Estado em particular, e isso exigiu um resgate que teve um conjunto de condições, um programa de ajustamento macroeconómico associado. Logo a seguir, em junho, julho, a União Europeia disse-o claramente, por isso é que a questão do voltar aos mercados naquela data ou não voltar, que nas situações em que os programas de ajustamento financeiro tivessem a ter lugar e tivessem a correr bem, estava salvaguardado o financiamento pelas próprias instituições, a manutenção do financiamento, para garantir não é uma data, não há um deadline, porque nós sabemos que Retirar a pressão. Sempre que é feito um limiar, vivemos no passado com o Ministro das Finanças Teixeira de Santos, quando fixou 7%, o mercado testa logo isso. E, nesse sentido, o que não foi perceptível, o que não se tornou muito claro, é porque é que o Governo insistiu naquela data. Eu percebo, quer dizer, do ponto de vista da agenda política, mas o que se devia ter feito imediatamente era esvaziar a questão do mercado, porque o que estava assegurado a partir daquele momento, junho de 2011, portanto, veja-se, há mais de um ano, foi que, se por acaso as condições de mercado, no momento em que se volta ao mercado, não forem as indicadas, o Estado português tem assegurado o financiamento e, eventualmente, essa também é relevante, sem necessidade de ajustamento adicional. Porque se o programa tivesse sido feito, o que está dito é a manutenção do programa em curso. Nós já assistimos agora, na última revisão, na quinta revisão do programa, na prática, à extensão das metas. Disse na altura que não era preciso dinheiro adicional. O que está aqui em cima da mesa é dizer, mesmo que seja preciso dinheiro adicional, ele vai existir. Portanto, sinceramente, eu aí não dramatizaria muito a questão do setembro ser feito no mercado ou ser feito com um bridge por parte das instituições internacionais. Obviamente, nós devemos gradualmente voltar ao mercado. Verdade seja dita, nós nunca saímos verdadeiramente do mercado porque tivemos sempre bilhetes de tesouro a serem emitidos. Sim, temos constantemente resultados de emissão. Emissão e coisas do género. Até tinham havido bons resultados nestas emissões, viam-se os juros a cair. Parece que se esqueceu de repente depois deste aviso da Fitch. Não sei, quer dizer, as pessoas obviamente tendem no dia em que esta notícia sai, obviamente há uma certa tentação a valorizar o elemento mais negativo da notícia. Como digo, acho que isto é fruto também de uma certa discussão e da manutenção deste tema na agenda, porque já não devia ser um não tema, no sentido em que está salvaguardado o financiamento do Estado português depois de setembro, e se Deus quiser, até no limite. Quanto menos for o tema, maior é a probabilidade de conseguirmos voltar ao mercado em setembro. Se não for um tema, volta-se ao mercado naturalmente e sem problema. Como aconteceu com as empresas portuguesas e agora com a emissão do Banco Espírito Santo. Pedro, parece que temos novamente, como se falava no início da crise de várias crises europeias, que eram as agências de rating a aumentar a pressão sobre os países. Parece que está a voltar um atuar de uma agência de notação, a Fitch, a pressionar os olhos sobre Portugal. Não sei se será isso. Já agora, em relação à questão de voltarmos aos mercados no próximo ano, era muito fácil de perceber que nós não poderíamos voltar, porque quem lesse o Orçamento de Estado via que não está prevista nenhuma obrigação de emissão da obrigação de tesouro a taxa fixa para 2013. O montante é zero. Pelo contrário, nós vamos amortizar 5.829 milhões da obrigação de setembro. Por isso, é óbvio, já toda a gente sabia, quem tinha lido o orçamento, que nem estava prevista nenhuma emissão. Por isso, Portugal não iria voltar aos mercados. Por isso, realmente concordo, é uma não questão, porque já estava previsto, só mesmo quem tem que continuar a querer insistir neste ponto. Que querem insistir nisto. Eu acho que este alerta da Fitch, eu acho que, muito sinceramente, encapotado nisto vem mais a questão da discussão do Orçamento de Estado, que foi bastante polémica, que se reparou que houve aqui já alguma desagregação política. A oposição afastou-se completamente do orçamento, afastou-se das medidas, muitas delas acordadas com a Troika. Pode-se falar se vamos um bocadinho mais além ou não das medidas acordadas, mas eu acho que aqui o que eu acho que está subjacente a toda esta reação
é o facto da discussão política ter sido muito animada em termos negativos. Com o novo tema que surgiu também a meio do debate, que foi a refundação do Estado. Toda esta questão dominou o debate. Um debate do orçamento onde não se debateu questões orçamentais. Até o Governador do Banco de Portugal veio depois dizer que temos que recentrar a discussão, porque parece que se perdeu. As palavras agora vêm todas com o prefixo re. É recentrar, refundar, rever, é tudo. Porquê? Porque realmente é necessário. Quem olha para o orçamento percebe que nós temos um déficit estrutural que tem que ser corrigido. A maior parte de nós que estamos aqui nesta sala já sabe que a partir de 2032 não vai ter pensões. Ora, se nós sabemos isso, quer dizer que hoje temos que fazer alguma coisa. Não me interessa ter uma Constituição que preveja que a saúde é gratuita quando já sabemos que ela não pode ser, ou tendencialmente gratuita, que a educação é tendencialmente gratuita, que todos os portugueses devem ter um emprego, quando já sabemos que isso é tudo impossível. Nós estamos num mundo completamente diferente. É como se quiséssemos aplicar as leis do Texas de 1880 ao ano 2010, onde já não há a lei da bala nem da pistola. Nós estamos num mundo global, com transações financeiras que são feitas ao segundo, com o comércio mais interligado do que nunca esteve, e nós temos que adaptar-nos, nós temos que perceber que nós, a partir do momento em que a Europa e o mundo permitiu que a China entrasse na Organização Mundial de Comércio e permitiu que esse grande país produtor de produtos a muito baixo custo, que até nos foi benéfico em muitas alturas, porque baixou a nossa taxa de inflação, isso vem com um custo. E esse custo é que, das duas uma, ou nós baixamos o nosso Estado Social, ou eles sobem dele. E a questão do Estado Social, temos que falar, é o quê? Bem, é tudo, são as pensões, são subsídios. Temos de saber, isso é suportável, consegue-se manter, os gastos com a educação, com a saúde. Aquilo que eu acho que, quando se fala refundar, é ver quais são os serviços mínimos que o Estado pode, ou que o Estado tem que fornecer à população. Não pode é garantir tudo. Nós não podemos pedir ao Estado que garanta emprego para todos, educação gratuita para todos. Isso não pode ser. Tem que ser. O modelo tem que ser pensado de forma a que seja sustentável para as próximas gerações, porque senão nós, dentro de 20 anos, não vamos ter, não há hipótese, não vamos ter pensões. Os nossos filhos, muito menos. Isto vai explodir nas mãos de alguém, se não for visto com muita sinceridade e muita humildade por todos, neste momento, porque o que é facto é que nos últimos 15 anos, se calhar até diria mais, até 30 anos, os governos todos gastaram sem perceber quais eram as consequências que isto poderia ter nas próximas gerações. Houve muito investimento não produtivo que agora tem os seus custos. E é isso tudo que tem que ser, é esse debate todo que tem que ser feito, mas alargado a todos os partidos, à sociedade, se calhar até à sociedade civil. Não pode ser aqueles 2 partidos ou 3 partidos que decidam o que é que vai ser a Constituição, o que é que o Estado deve, quais são os serviços que o Estado deve ou não providenciar à sua população. Só que o problema é que, pelo visto, o Governo está já a tratar disso com o FMI e, por isso, o PS não gostou de o saber. Bem, mas pode ter fechado a porta a uma possível negociação com o Partido Socialista. Mas a questão aqui é que eu acho, muito sinceramente, que quando nós temos um orçamento, já a semana passada falamos aqui, as necessidades líquidas de financiamento do Estado no próximo ano são 12 mil milhões de euros. 10,2 vêm do FMI, do Fundo Europeu de Estabilidade e do Banco Central. Ora, quando 80% das nossas necessidades líquidas de financiamento vêm do estrangeiro, mas estamos a querer dizer o quê? Vamos negociar o quê e com quem? Não há possibilidade. Nem o PS que se iluda. O que eles têm todos é que chegar a um consenso, estar unidos e ver o que é que nós podemos ainda negociar. Não é fazer como em 2011, que levámos até ao fim, estava tudo bem, íamos fazer TGVs, íamos fazer aeroportos, não havia problemas nenhuns, e estávamos em maio na bancarrota sem salários, sem dinheiro para pagar salários. O que eu acho que o PS tem que aproveitar, e isto, independentemente de fé diversa, que isto parecem os meninos da escola que fazem caixinhas, nem ele está a falar com o senhor professor e não me disse nada. Não, há que perceber que não há margem para negociação. Margem muito estreita, pelo menos diz o Ministro das Finanças. Vítor, tem esta mesma leitura sobre este repensar, mais uma palavra com re, do Estado? Não, sinceramente não, e acho que aqui há um folclore muito grande em relação a estas questões. Obviamente, nós devemos promover um Estado o mais eficiente possível.
Mas, acima de tudo, esta é uma questão, e ao contrário do que diz, há muita margem para negociar, e foi uma decisão de quem negociou o pacote anterior que deixou um conjunto de questões fora do quadro de negociação, do quadro do programa de ajustamento, porque é a sociedade portuguesa que tem que o fazer. E acho que o modelo que está a ser seguido é dramático, assim, porque, de facto, enquanto nós não tivermos um contrato, isto é uma questão de contrato social. Há uma discussão em relação à sustentabilidade do Estado que é muito alicerçada em lugares comuns e vulgaridades de quem não estuda as coisas. Nós temos níveis, como digo, atenção, isto é fazendo um disclaimer habitual antes. Obviamente, nós devemos repensar e, em termos sociais, acertar no que lá está. Agora, para discutir aquilo seriamente, temos que, acima de tudo, entre nós, portugueses, não com instituições, acertar o que é que nós queremos e que modelo de Estado é que nós queremos. Nós temos a dívida, nós temos um nível de receita fiscal 4 ou 5 pontos abaixo da média europeia. Ao contrário que se diz, nós estamos no limite. Temos, em termos de PIB, 4 ou 5 pontos abaixo da média europeia. Temos um nível de despesa 4 ou 5 pontos abaixo da média europeia. Somos o país com 12 países acima de nós. Portanto, estamos longe de estar no topo. Temos nas despesas com o pessoal um nível que temos 16 países acima de nós. Estamos nas despesas de transferências sociais em espécie, portanto, basicamente são consultas, educação, que era o que falava, 14 países acima de nós. Portanto, há aqui muita margem para fazer coisas, como digo, salvaguardando a ideia de que temos que fundamentalmente acertar entre nós, sociedade, o que é que estamos disponíveis para fazer. Que Estado queremos. Que Estado queremos e que Estado estamos disponíveis para pagar. O Ministro das Finanças diria, eu também o disse. Precisamente. Temos que todos decidir que Estado queremos e queremos pagar. Agora, discutir isto na ideia de alguma lógica de insustentabilidade per se não é verdade. Porque parte dos problemas de insustentabilidade derivam de conduzirmos, por mecanismos até de desagregação do Estado, à ideia de que não conseguimos financiá-lo ou cumprir um conjunto das suas funções. Eu dou um número, isto é brincadeira, mas é assim, nós temos 184,3 mil milhões de euros de dívida pública. Pagamos, está no orçamento deste ano, 8,04 mil milhões de euros de juros. É o que está previsto, salvo erro, ou 8, qualquer coisa. 8,6. 8,6. Se eu pagasse a taxa de juros que a Alemanha paga, e não é nas emissões a 1%, é a taxa de juros de 3,5% sobre a dívida pública que eu tenho, eu poupava 2,5 mil milhões de euros. O que quer dizer que, quando estou a falar em pedir cortar 4 mil milhões à despesa, eu cortava só nos juros. E não era preciso salvaguardar. Mas para pagar juros é preciso cimentar a credibilidade. Estes 8,6 significa que a taxa média da nossa dívida pública neste momento é de 4,1 para 3,5. Isso não é verdade. É o estoque total. Não é? Nós temos 184 mil milhões, paga 8 mil milhões. Vai-se às contas, não dá 4,1. Repare, no próximo 184... Nós temos a falar da dívida que tínhamos no ano passado. No stock. Exatamente. No final do ano passado tínhamos 184,3 mil milhões de euros. Estamos a pagar 8,6, não dá esse valor. Se eu aplicar os 3,2 da Alemanha... Dará 4,5. Olha, 4,5%. Se eu pagar 3,2... Não vai poupar... 2 mil milhões de euros. Desculpe, dá. Dá. Mas, de alguma forma, esses juros pagos também têm a ver com a tal credibilidade que se tem que cimentar. É verdade. Os juros deixam. E é isso que... E nesse sentido... voltando a só uma coisa. No final de 2013 não vai ter 184 mil milhões. Não, no final de 2013. Mas eu só pago os juros no ano a seguir. Não, mas eu estou-lhe a dizer o Orçamento de Estado do ano 2013. Não, mas eu estou-lhe a dizer assim, eu tenho uma dívida do ano passado. Eu tenho uma dívida do ano passado, que são 184,3 mil milhões. E este ano vou pagar juros sobre a dívida que tinha no ano passado, não vou ter no final do ano que vem. Eu, em 2013, vou pagar dívida, juros, sobre o montante que tenho a dívida no final de 2012, fundamentalmente. Sim, portanto, é pelo estoque que tenho no início do ano. E, nesse sentido, eu vou poupar só mas para está-me a dizer que vai poupar 20%. 20% são 1.600, 1.700 milhões de euros. São 2 mil milhões de euros. São cerca de uns tais 2 mil milhões de euros. Se eu pagar, poderia Portugal não, atenção, não é poupar. 4, sim, a Alemanha tem 3,2. Dentro da lógica que teríamos só eram 2 mil milhões. Qual é a taxa da Alemanha que está a dizer? 3,5%. 3,2 é a taxa efetiva do custo médio da dívida que eles têm. Pronto, mas agora repara uma coisa. A curto prazo, com certeza eles estão a emitir a 0%. A longo prazo, a 10 anos, estamos a falar de 1,7%. 1,7. E a 10 anos? A 10 anos, 1,7%. 1,7 precisamente. Agora, repara, não é possível nós nunca compararmos a Alemanha. Não é possível, porque o rating que nós temos e o nível de risco que nós temos é completamente diferente. É absolutamente verdade. Quem é que assume o risco de emprestar a Portugal a taxas mais baixas? A questão é a seguinte, ou assumimos no quadro europeu que este processo resultou, porque não é só da China entrar na União Monetária, não tínhamos dúvidas sobre isso, na União Mundial do Comércio. Boa parte dos efeitos são de nós acedermos, dentro da União Europeia, a um conjunto de regras que, quando foram desenhadas, era com um sistema de compensação feito de determinada maneira,
e quer algum mecanismo de solidariedade entre Estados. Não uma solidariedade orçamental, absolutamente verdade. Desculpe, nós quando desmantelamos o mercado interno, porque sabe o que é que existem fundos estruturais? Porque o Delors disse, quando eu desmantelar o mercado interno, quem ganha é a Alemanha, é a França, é o Reino Unido, sem não sei o que dúvida. mais. E eu crio ao lado uma política que compense quem é prejudicado por essas políticas. Hoje o que estamos a aceitar nós nesta Constituição Europeia é, de facto, a ideia de que cedemos na parte que nos é prejudicial e não ganhamos nada em troca. Mas é que, repare, aí tenho que estar de desacordo, porque, repare, nós assistimos nos últimos 15 anos, com a conivência até dos presidentes da República, e isto as pessoas têm que perceber, a desgovernos e a tomadas de decisões que não foram corretas. Repare, estádios de futebol, foi Jacques Delors que disse que nós podíamos fazer... Mas achas que foi isso? Não, mas repare, mas são 1.000 milhões de euros eu posso a mais dizer uma coisa dívida. assim, não, mas ouça, se mantemos a coisa, vamos voltar à coisa, à questão que estava. Mesmo com a receita atual e a despesa atual do Estado, sim, nós não estamos, do ponto de vista de níveis de imposição fiscal e de despesa, acima da média europeia. Perfeitamente de acordo. Certo. A questão não é então, essa. Se calhar são os privados, se calhar são os privados, juros, se calhar são os privados que não geram... menos 8 mil milhões de euros. Verdade. Quem é que nos financia? Espera aí, não é antes de pagar juros. É, sim. Agora, este ano sim, é verdade. Agora, a questão é, se pensar que se calhar são os privados é que estão a falhar, porque não estão a gerar o PIB necessário para acomodar isso. O crescimento da economia é isso que nos leva. Ou seja, é que isto aqui é muito fácil acusar, quando na prática é assim, isto não invalida, por exemplo, outra nota. O Estado português gasta em transferências sociais em espécie, como disse, tem 14 países acima do que ele faz. Sim. E só utiliza, isto agora para falar na organização do Estado, só tem 6 países que fazem mais por mecanismos de mercado do que nós. Ou seja, boa parte do que é provisão de bens e serviços públicos às populações, em Portugal, é muito mais feita por mecanismos de mercado, ou seja, com produtores em regime de mercado e que o Estado paga para fornecerem os serviços na saúde, na educação. Só há 6 países na União Europeia que estão melhores, se aceitarmos que isso é um bom mecanismo de aproximação ao mercado. Mas atenção, eu volto a centrar a discussão isto é uma discussão que tem que se fazer... Sendo que não se tem que cortar tanto nas despesas, está a dizer que o que falhou em toda esta equação foi o crescimento económico para compensar. Falha numa parte do ajustamento, o que está em cima da mesa. O que nós falhamos em relação às falhanças das metas orçamentais deste ano é fundamentalmente pelo denominador, que a gente esquece disso. Quando eu vejo o déficit orçamental, estou a ver em valor sobre um denominador. O valor do numerador, que é o déficit em objetivo, foi falhado no ano passado, porque teve-se recorrer também por opção do Governo, porque preferiu não fazer algumas das medidas que lá estavam. Depois, parte do falhanço deste ano deve-se, em bom rigor, à implicação das medidas tomadas no ano passado. Nós aumentamos a despesa... Toda a receita fiscal a cair, temos todos... E o PIB que diminui, automaticamente o déficit e, em portanto, termos percentuais sobe. Só por isso, o déficit em termos percentuais. Portanto, essa questão, nesse sentido, uma discussão séria sobre isto, devia ser feita. Eu acho também assim, o folclore perdoe-me a expressão, que o Dr. Marcos Mendes veio trazer, com a discussão que já estão cá os técnicos estão cá e estariam cá sempre, porque havia um quadro... Os técnicos nunca deixaram de cá estar, precisamente. Mas no quadro do primeiro programa de ajustamento, a questão que se coloca é como é que só neste momento chegam a essa questão. Estava previsto sempre 2 tipos de medidas. Eram as medidas orçamentais para executar e as medidas que chamavam-se, pomposamente, fiscais estruturais, que basicamente era melhorar o quadro de funcionamento do Estado para assegurar que não houvessem mais surpresas do ponto de vista de surgimento de despesas que não estavam pensadas, que poderiam surgir, porque há muito elemento também nos últimos anos que tem a ver com, podemos dizer, é melhor sanear a situação toda de uma vez, que são situações com que fomos confrontados até de critérios que não são líquidos. Agora temos o problema este ano com a ANA, vai ser líquido, não vai ser, vai usar, não vai... Ou seja, que é um Mas bocado... agora repara uma coisa, deixe-me só voltar um bocadinho atrás e dizer-lhe o seguinte. No que respeita à Europa, eu acho que nós não nos podemos queixar do apoio da Europa. Nós primeiro temos que nos queixar de nós próprios. Isso é verdade. Porque nós, apesar da questão da solidariedade, e fala-se muito que a Europa deve ser mais solidária, eu até acho que sim, mas numa fase posterior, quando todos os partidos, e acho que quando todos os países, e isso acho que foi uma falha do euro, acordarem com determinados pressupostos orçamentais e fiscais. Agora, nós não podemos querer é que a Europa seja solidária quando os próprios portugueses, ou os próprios governantes, que muitas vezes não sabem quem é que há de pôr a culpa é sempre... Foi de toda a situação, em toda décadas. Foi tudo. Acho que, primeiro, os países têm que ter consciência do que querem. Só depois é que pode haver solidariedade. E eu acho que aí, há bocado quando falou da transferência... Eu acho que não percebi bem. Eu não estava à espera que tivesse solidariedade só.
mostrar que se a Alemanha tivesse que pagar os nossos juros, estava em déficit excessivo. Sim. Ou seja, é preciso perceber que há aqui um esforço a comparar adicional. realidades diferentes. 50% está bem, mas há uma parte desta discussão que está inquinada, e aliás, como se viu agora em relação ao caso espanhol. A Espanha vai fazer um dos ajustamentos mais dramáticos do ponto de vista orçamental, mas tudo isso é comido pura e simplesmente pelo aumento dos juros, sem ser pelo aumento da dívida. Ou seja, não há aumento do stock e só a variação dos juros gera aquilo. Aí há mecanismos neste momento, e não é de solidariedade sequer, é só por simplesmente assegurar que o que nós temos, já hoje, sem mais nada, do ESM, do BCE, isso, que digam assim, nós achamos que ninguém pode ser financiado dentro da União Monetária, porque nós não temos uma salvaguarda que é ter a taxa de câmbio para fazer, pode ser financiado, por exemplo, acima de 4%. Mas para isso precisa de um condicionalismo, e que foi o que exatamente o banco... O não estamos a cumpri-lo? Não, no caso português, não sei. O espanhol não sei. Mas por isso é que o Presidente do Banco Central Europeu está farto e cansado de dizer, mediante estas condições, o Banco Central ajuda. E até lhes colocaria a taxa muito abaixo dos 2%, até se calhar colocaria a 1%. Ou a menos. Ouça, mas é isso. O problema é a vontade dos países em quererem fazer o ajustamento. Mas nós estamos a fazer o ajustamento com um programa e temos... Isso é uma das questões que é, no dia... Essa é outra questão também. Como se conhece e leu as coisas, assim, o Tratado Europeu foi desenhado com aquelas condições para impedir precisamente o chamado risco moral. E tenho mesmo que terminar. Desculpa interromper, mas o nosso tempo esgotou-se e de certeza que serão temas que iremos abordar e acompanhar, porque, infelizmente, o programa de ajustamento não cabe amanhã. Obrigada aos dois pela presença neste Hora Económica.